Isso. Agora tá online. Como é que eu vi? Alguém tá entrando? Da última vez estava muito alto do teclado, pai. E aí? Ainda ninguém entrou. A última vez. Entra, Só pra David. ver se vai dar pra ouvir. David entrou. Entrou. Dele. Apareceu. Acho que só tem a gente por enquanto. Isso, acho que esse é A o Cristiane. Eu vou entrar. Não, foi. Ai, achei que fosse Diego. Oi, Cris. Pai, irmão. O Leandro. Paz amados. Pai Senhor a todos os irmãos nesta noite, amém? Que você possa estar junto conosco em adoração neste dia. Independentemente de estarmos juntos, reunidos no templo físico, nós somos casa de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então eu creio que nós aqui, vocês aí, com suas famílias, estão unidos em espírito, o Espírito Santo se faz presente, amém? Hoje é noite de adorar o Senhor, todo dia é dia de adorar o Senhor, e nesta noite não vai ser diferente, amém? Então que você possa nesse momento se ligar, que você possa nessa noite se ligar com Deus, possa permitir que o Espírito Santo entre na sua casa, entre na sua vida e faça aquilo que Ele designou para fazer hoje. Porque hoje é um novo dia, uma nova oportunidade, ao qual o Espírito Santo de Deus te deu o fôlego de vida. Mesmo diante de todo o caos que o mundo está vivendo, Ele te deu a oportunidade hoje de estar respirando. Seja com limitações ou não, mas Ele está contigo nesta noite. Eu não sei quem está me assistindo ou até onde vai chegar esse vídeo, mas eu quero dizer para você que existe vida de Deus para você nessa noite. Existe graça, existe salvação, existe perdão. Aleluia. Existe uma esperança em meio à escuridão e ela se chama Jesus. E nessa noite que você possa abrir o seu coração e clamar ao nome de Jesus. Eu não vim pregar religião, eu vim falar de Jesus, que é nome sobre todo nome, que é aquele que morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a vida eterna, para nos reconciliar com Deus Pai, para que a gente pudesse hoje estar aqui, adorando Ele sem precisar de ninguém para interceder por nós, amém? Então que você possa fechar os seus olhos nessa noite e possa orar juntamente comigo. Eu não sei orar. Orar é você abrir o seu coração e desabafar com Deus. Aquilo que está aí dentro, aquilo que está guardado, aquilo que você precisa falar e nunca falou. Fale com Deus nesse momento. Libere perdão. Libere vida nesta noite sobre o teu lar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos reunimos nesta noite com um único propósito, Deus, de engrandecer o teu santo nome, Senhor, e de te adorar, Senhor, e de proclamar quem tu és, Senhor, através dos louvores, através da palavra, Senhor. Pai, tu és o nosso Deus, o grande eu sou. Pai, o mundo vive um caos, onde ninguém tem uma solução, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle, Pai. E que basta apenas uma palavra tua, Senhor. Que tudo vai passar, que tudo passa, Senhor. Porque o Senhor faz assim, meu Pai. Conforme tu queres, Senhor. Conforme a necessidade, Senhor, do que o povo precisa, Pai. E o povo precisava de ser
Pai. Porque estamos aqui hoje, mas daqui a um segundo podemos não estar, Pai. Meu Deus. Que hoje, nesta noite, você, meu irmão, você que está vendo esse vídeo, entenda que as oportunidades, elas são únicas na vida de uma pessoa. Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. E o que você tem feito com a sua vida? Então adore ao Senhor hoje como você nunca o adorou. Que através desse louvor você entenda a mensagem do Evangelho. Porque Ele ressuscitou para que hoje nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Seja feita a tua vontade, o teu querer neste dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a
Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. É digno De receber a glória dessa noite, a honra e a glória, toda a glória, toda a ti. o poder. Toda a força é tua, todo o poder é teu, Senhor. Eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor. A ti, ó Rei Jesus. A ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, glória a Deus, quanto é o nome do Senhor, amém, irmão? E eu vou estar ministrando um louvor aqui. Eu não sei vocês, é um louvor antigo, mas ele, pra mim, transmite uma profunda e verdadeira adoração, expressando a grandeza do nosso Deus. E sempre que eu tenho a oportunidade, o Espírito Santo colocou no meu coração de estar louvando esse louvor. Ao Rei dos Reis consagra, amém? Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Se gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E
Amém. Agora vamos estar passando para a palavra, amém, com o nosso diácono Diego, que você possa estar atento àquilo que o Senhor está falando conosco desde a hora dos louvores, porque tudo é em conformidade com a vontade de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem algo para mim e para a tua vida nesta noite. Então, não perca essa oportunidade, porque eu creio que ela é única. Amém? Amém, igreja. Boa noite. A paz do Senhor para todos que estão nos ouvindo nesse momento. É um momento ainda de continuidade de adoração ao Senhor, o momento da palavra do Senhor, o momento da palavra que o Senhor vai falar com você, nesse momento que você está me ouvindo, onde quer que você esteja, onde quer que o alcance desse vídeo chegue. Se você sentir no desejo do seu coração de divulgar esse vídeo, de passar para um amigo, de passar para uma pessoa que ainda não conhece Jesus, para uma pessoa que ainda necessita ouvir a voz do Senhor, fique à vontade. Somos a Igreja de Nova Vida, situados na Praça Seca. Eu sou o diácono Diego, como bem apresentado pela irmã levita Uhana. Estamos aqui para abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Queremos proclamar o reino e o nome do Senhor, para que o reino do Senhor seja divulgado neste momento. Vamos começar com a nossa palavra, não vamos perder muito tempo, né? Está no livro de Lucas, capítulo 5, vai do versículo 1 ao versículo 10, uma passagem conhecida, seja ela por meio das pregações, seja ela por meio dos louvores, seja até mesmo ela muito usada nas evangelizações. É conhecido como a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. E diz assim, versículo 1 do capítulo 5 do livro de Lucas: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você que está me ouvindo nessa noite, é uma passagem muito conhecida, como já disse antes. Talvez é aquela passagem que, quando a gente chega no Evangelho como novo convertido, é uma das passagens que a gente mais tem contato. Porque fala de uma maravilha tão grande. Imagine, pescadores passar uma noite inteira tentando pescar e voltam na parte da manhã e nada pescaram. E aí chega um homem chamado Jesus e tenta pescar, tenta ensinar os pescadores a como fazer o ofício. E o negócio deu certo. Quando eu fui escalado, escolhido para trazer a palavra, eu fiquei preocupado. Senhor, dessa vez eu não quero ter ideia do que eu vou pregar. Eu quero que o Senhor faça literalmente tudo do seu jeito. Eu não quero nem interferir, pedir louvor nenhum a quem vai estar louvando. Eu não quero me preocupar com o tempo, com o horário, nada. Eu preciso, nesse momento de que estamos vivendo, a depender. Mais do que depender, eu quero aprender a depender do Senhor. Aleluia. E não seria diferente
na palavra. Então, fortemente, o Espírito Santo trabalhou comigo assim, na direção de Deus. Aleluia. Eu preciso estar na direção de Deus e eu quero compartilhar essa palavra com você que está me ouvindo. Esteja na direção de Deus. Em todas as áreas da nossa vida há uma necessidade de 100% de estarmos na direção de Deus. Vamos aos versículos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Percebam que Jesus está pregando, falando da palavra do reino, num determinado local. E olha o que diz, o versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Perceba que Jesus está num determinado local, pregando, falando do reino, mas está avistando quem está distante. Quem não estava ouvindo. Que aqui temos os 3 personagens, que é Tiago, o seu irmão e Simão Pedro. Fazendo o quê? Lavando as redes. Para você que está aqui me ouvindo, talvez nunca tenha tido contato com pescadores, lavar as redes é o quê? É o término do trabalho. Se trouxe peixes na rede, retira os peixes e depois lava as redes. Significa reajustá-las, fazer a manutenção da rede. Percebo que é bem claro, estão lavando as redes, nada trouxeram. E aí Jesus, e entrando num dos barcos, ao versículo 3, e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Para. Eles voltam, estão lavando as redes. Um determinado homem chamado Jesus entra num dos barcos, o de Simão, e pede para que ele se afaste um pouco da terra. É o primeiro passo de quem está na direção de Deus, se afastar do mundo. Os seus 3 futuros discípulos estão diante dele. E ele pede, que era de costume Jesus pregar para a multidão nos barcos. E Jesus começa a pregar, distante da terra. Simbolicamente, é isso mesmo que a palavra está querendo te dizer. Para entrar na direção de Deus, tem que se afastar do mundo. Como assim, Diego? Você é extraterrestre, eu vou me localizar fora da terra? Não. É no sentido mesmo literal, espiritual da coisa. Se afastar dos afazeres, se afastar do mundo, é estar somente você e Deus. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Percebam que Jesus já havia percebido a frustração dos pescadores. Não trouxeram nada. Aquilo significava renda, significava responsabilidade e significava o ofício e o trabalho dos pescadores. Os peixes. Jesus nada comentou da frustração da pesca. Ele apenas pediu para que Pedro afastasse um pouco e começou a pregar. É o primeiro passo de quem entra na direção de Deus. Primeiro, ouvir a voz de Deus falando em meio à crise. Em meio ao desemprego, em meio à enfermidade, em meio à pandemia, em meio à tristeza, em meio à traição, em meio a qualquer situação que venha te causar desespero. Ele primeiro pregou, ele primeiro falou da sua palavra. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quem entra na direção de Deus não deixa de fazer as suas responsabilidades mundanas. Quem entra na direção de Deus não deixa de sonhar profissionalmente. Quem entra na direção de Deus não abandona a família. Quem entra na direção de Deus não perde o foco que tanto o mundo prega. Mas quem entra na direção de Deus vem depois de Jesus. E ele vai à frente guiando o que você tem que fazer como decisão. Versículo 5.
E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Simão Pedro, sem perceber, já estava na direção de Deus. Como? Obedecendo o mandamento do Senhor. Quer estar na direção de Deus? Aprenda a obedecer às autoridades. Você tem um pastor, você tem uma pastora, você tem um líder, você tem um pai, você tem uma mãe. Quem está na direção de Deus tem familiaridade e pratica a obediência. É isso que Jesus estava tentando ensinar para a multidão, com toda aquela experiência da futura pesca. Esteja comigo, deixa eu dar direção no meio dessa situação que vocês estão enfrentando, pescadores, porque vocês entendem de pesca de peixes, eu entendo de pesca espiritual. E fazendo assim, colheram uma grande multidão, uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes a rede. Deixa eu te falar uma coisa nesse momento. Eu não estou pregando que você vai seguir na direção de Deus e tudo na sua vida de materialidade vai se multiplicar. Quem segue a Jesus, quem quer ter a direção de Deus na esperança de que vai ter dinheiro sobrando, de que vai ter casas luxuosas, de que vai ter carros do ano, de que vai ter todos os sonhos ou expectativas humanas realizadas, vai se frustrar. Estar na direção de Deus é fazer as coisas e entender e seguir tudo conforme seja do jeito de Deus. Naquela ocasião, o Senhor, na direção que deu aos homens, havia uma necessidade física de alimento, inclusive para as famílias. Ele deu a multiplicação de peixes. Mas na direção de Deus, você que está neste momento necessitando dela, e encarar e viver a direção de Deus, ouça o que Ele está te pedindo para você fazer. Estamos vivendo em meio a uma crise. Não podemos deixar de sermos igreja. Não podemos deixar de fazer a sua obra pelos nossos achismos, pelos relativismos, pelas dúvidas, pelas inseguranças, até mesmo pelo medo. Deus te chamou para estar na direção dele. Aconteça o que acontecer no mundo, na terra, estejamos na direção de Deus. Versículo 7. Fizeram sinal aos outros companheiros que estavam no outro lado, ou seja, no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que iam a pique. Quem está na direção de Deus não está sozinho humanamente. Não entre nessa de querer fazer um ministério, de querer fazer a obra sozinho. Quem está na direção de Deus está em união com os outros irmãos. Quem está na direção de Deus vive em união com os irmãos. Eu não conseguiria aqui estar na direção de Deus pregar sozinho. Eu precisei do diácono Isaac para tanger. Eu precisei da ajuda das duas irmãs para fazer o louvor. Eu precisei da disponibilidade da casa da pastora Miriam para assim fazer esse trabalho com excelência para o Senhor. Quem está na direção de Deus não está sozinho. Aleluia. É isso que eu quero pregar para você nessa noite. Você não está sozinho. Entra na direção de Deus que o Senhor vai trabalhar de trazer a unidade necessária para o reino dele ser propagado. Aleluia. O Senhor vai fazer a vontade dele na sua vida se você entrar na direção de Deus. Olha o que diz em Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 26. Eu vou ler para você. Desculpa, Lucas capítulo 6, versículo 39. E disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Quem está na direção de Deus tem visão. Quem está na direção de Deus tem a mesma visão que o pastor e a pastora.
Quem está na direção de Deus tem a mesma linguagem, o mesmo pensamento, as mesmas atitudes. Quem está na direção de Deus, uma casa que está na direção de Deus é uma casa voltada para adorar o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Uma igreja na direção de Deus não teme a pandemia. Aleluia. Uma igreja na direção de Deus não se cala. Glória a Deus. Uma igreja na direção de Deus louva, adora. Aleluia. Uma igreja na direção de Deus faz o melhor para a parte do Senhor, para o reino dele ser propagado. Verdade, Deus. Não vou apresentar desculpas, necessidades ou limitações físicas para não pregar o evangelho. Não vou me calar. Aleluia. Seja por aqui, ou seja pelos meios de redes sociais, a igreja tem que estar na direção de Deus. Estar na direção de Deus não importa o lugar. Oh, Deus. O problema da pesca para Pedro não ter acontecido não foi o dia que ele escolheu, não foi o barco que ele escolheu, não foi a hora, não foi a madrugada. O problema foi que ele não estava na direção de Deus, não pescou. Você nessa noite que está aqui, solteira, com conflitos de seu futuro relacionamento, se não estiver na direção de Deus, vai pagar um alto preço. Você que está no casamento, simbolicamente falando, na noite nada aconteceu, entra na direção de Deus. Se no teu trabalho está difícil, entra na direção de Deus. Não é o lugar, mas aonde o crente está na direção de Deus, aquele local se faz presença, se pode manifestar a presença de Deus. Aleluia. Está no escritório, está na direção de Deus. Está na faculdade, está na escola. Deus. Está onde quer que você esteja, está na sua casa, tem que estar na direção de Deus. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Quem está na direção de Deus pratica o arrependimento. Quem entra na direção de Deus passa pelo arrependimento. Glórias. Se não houver arrependimento, ainda não está na direção de Deus. Seja você pastor, seja você pastora, seja você líder de departamento, seja você pai, seja você mãe. Quando o líder da casa erra, toda a casa sofre. Se o líder perde a direção, todo o rebanho vai sofrer. Passe pela casa do arrependimento nesta noite, aonde quer que você esteja. Se afaste dos seus afazeres. Entra na direção de Deus. Se ajoelhe onde você estiver. Coloque a mão no seu coração. Derrame lágrimas. Coloque a mão para o alto. Coloque a mão no coração. Qualquer que seja a sua atitude, passe pela casa do arrependimento. Aleluia. Pedro assim fez. E aí, versículo 9 vai dizer que não somente Pedro, mas todos os barcos ao redor ficaram espantados com tamanha pesca. Nunca talvez tenha havido acontecido aquilo entre eles. Eles eram experientes, sabiam onde lançar a rede. Eles eram pescadores, daquilo eles entendiam. Quem sabe você está aqui também, estou pregando para um profissional de ponta. No escritório você domina toda a situação. Na escola você domina a matéria. Na igreja você tem o domínio pelo dom do Senhor de pregar, de louvar. Você tem certos domínios, mas o controle está na mão de Deus. Quem está na direção do Senhor sofre, chora, se prostra, mas não morre sozinho. Aleluia. E diz o versículo 10. Antes de falarmos desse dito, versículo 10, vamos lá o que diz a palavra no capítulo 2 do livro de Apocalipse. A carta escrita à igreja de Éfeso. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7.
cartiçais de ouro. Ou seja, Jesus Cristo tem o controle e o domínio de tudo. Versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste a prova os que diziam ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Estavam na direção de Deus. Versículo 3. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha o perigo. Versículo 4. Tendo, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu cartiçal, se não se arrependeres. A igreja de Éfeso, essa igreja aqui, ela tinha um padrão moral à época, mas perdeu a direção de Deus. Só o arrependimento pode te fazer voltar à direção de Deus novamente. Estou pregando para aqueles que um dia tiveram também na casa do Senhor, fizeram a obra, se cansaram. Mas deixa eu te dizer uma palavra hoje nessa noite. Retoma a direção de Deus. Glória a Deus. Tem versículo 6, ainda do mesmo capítulo. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a de comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem entra na direção de Deus terá recompensa eterna. Glória a Deus. Não é recompensa na terra, não é recompensa humana. Quem está na direção de Deus terá sim, junto com o Pai, uma recompensa eterna. Aleluias. Não é a recompensa de uma rede cheia de peixes. Não é dessa recompensa, não é dessa materialidade que estamos pregando. A igreja de Nova Vida da Praça Seca, pregamos salvação, libertação, que ainda existe e ainda dá tempo para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Versículo 10, da palavra que estávamos pregando do livro de Lucas, capítulo 5, versículo 10. De igual modo também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, estavam todos perplexos com o que havia acontecido. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Sabe o que eu aprendo com essa parte da mensagem? O Senhor vai usar a experiência que você tem do seu ofício para a glória dele. Se antes cantava no mundo, agora vai adorar o Senhor. Se antes tinha grande eloquência no mundo, agora vai ter eloquência no púlpito da casa do Senhor. Se tem facilidade de diálogo com as pessoas, vai ser evangelista. Se tem facilidade com instrumento musical, a casa do Senhor precisa de pessoas para louvar ao Senhor. O seu ofício, seja você no meio da lei, no meio dos números, tem que servir e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Já falei antes aqui, o problema não estava no dia que escolheram para pescar. No momento, na noite, no dia. Não foi o barco, foi a direção que os discípulos resolveram tomar. Jogar a rede de um lado, ele chegou lá e mandou jogar a rede do outro. Ei, quem está na direção de Deus, primeiro ouve o que o Senhor está falando. E aí eu te pergunto nessa noite, qual é a direção que você está tomando no meio de todo esse espanto e dessa liberação de medo que o diabo está fazendo? O diabo está usando redes sociais, a mídia, para liberar medo e espanto no meio da humanidade, inclusive no meio dos crentes. Quem está na direção de Deus sente medo, sente, mas não se rende ao medo. Quem está na direção de Deus tem Jesus à frente, o Espírito Santo fortificando. Quem está na direção de Deus não olha para o vírus. Quem está na direção de Deus não olha para o desemprego, olha para o alto, que de onde virá o meu socorro. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 9, vamos lá. Versículo 23 ao 26. Vamos lá, Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 26. Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo.
E o tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem está na direção de Deus não teme o perigo. Quem está na direção de Deus, irmãos, não teme o peso da cruz. Porque o Espírito Santo dá sustento. Diz o versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. A recompensa não é terrena. Glória a Deus. A recompensa é eterna. Aleluia. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Ou seja, o que adianta ganhar o mundo, prestígio, fama, dinheiro, casa, se nesse momento de nada está valendo? Vamos ao outro versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Quem está na direção de Deus, libera a palavra de Deus a qualquer pessoa ao seu redor. Aleluia. Assim Jesus fez. Antes de liberar a provisão para os pescadores, ele primeiro entrou no barco, entrou na situação da frustração. Jesus está fazendo isso nessa noite, se você permitir. Ele entra na situação que você está enfrentando, porque ele já está te avistando de longe. Entra, prega, libera a palavra dele e depois você vai fazer o que ele te pedir e te mandar. E diz o versículo 27, vamos mais além. E em verdade vos digo que do que estão, alguns não há de provar a morte, até que vejam o reino de Deus. Irmãos, estávamos aqui antes de começar a palavra conversando, eu, pastora Miriam e as levitas. Esse é o momento da igreja aprender a depender do Senhor. O tempo é esse, igreja. Aleluia. De você aprender a depender do Senhor. O momento é esse, você que talvez seja o único cristão na sua casa. Ei, o barco está apertado, não está? Pode estar entrando água. Pode não ter chegado os peixes ainda para provisão. Eu estou pregando para pessoas necessitadas, fisicamente falando. Mas se você permitir ele entrar no barco, liberar a palavra dele e você obedecer a ordem que ele mandar, vai ter provisão também. Aleluia. Mas o mais importante da provisão física é a salvação que Jesus levou para aqueles discípulos. Olha o que diz o versículo 11. E levando os barcos para a terra, ou seja, há um momento de que temos que reconhecermos que estamos no mundo. Não somos extraterrestres, somos seres viventes. Se não me engano, no livro de Pedro diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Voltaram à terra e deixaram tudo e o seguiram. Os 3 discípulos entenderam que era o momento de caminhar na direção de Deus. Deixaram de ser pescadores? Não, passaram a ser pescadores de homens. O Senhor usou toda aquela técnica, todo aquele ofício que estavam acostumados de uma vida inteira de pescadores, agora em prol do reino de Deus. Não estou dizendo que você tem que largar o seu emprego, largar suas habilidades, mas use elas para a glória de Deus. Nessa noite, ainda restando 5 minutos para o término, eu gostaria de te convidar a você fechar os seus olhos neste momento, onde quer que você esteja. Vou assumir uma coisa para você, não é fácil estar na direção de Deus. Não é. Você acha que também é fácil para um pregador? Também não é. É fácil para os pastores, para quem está no meio dessa obra toda? Não é. Mas é possível sim estarmos na direção de Deus. Convido você nessa hora a fechar os seus olhos, eu vou orar pela sua vida. Eu vou profetizar debaixo da unção de Deus sobre a sua vida nesse momento. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, coloque a mão para o alto, coloque o seu joelho no chão. Faça da maneira como você achar melhor. Senhor, neste momento, Pai, eu estou orando por esta vida que neste momento está ouvindo e vendo esse vídeo. Há uma necessidade dessa alma estar na direção, Pai, Aleluia. do Teu nome.
Eu prego agora para uma mulher, Pai, desesperada, que não tem talvez o que dê de comer na sua casa. Eu prego para um pai de família, Pai, informal, que não tem, Pai, a sua despensa, Pai, cheia. Eu prego para um ministério nessa noite, Pai, que estão com suas redes vazias. Eu prego nesta hora, Senhor, para uma multidão que necessita estar na Tua direção. Aleluia. Eu prego nesse momento para pessoas que também estão na Tua direção e necessitam permanecer, que a Tua palavra diz. Ore para aquele que acha que está de pé, para que não venha cair. Só temos a certeza de uma coisa da Tua vinda, Cristo. Outra certeza não há na vida do cristão. Se temos que estar na dependência do Senhor. Quero profetizar na tua vida, na tua casa neste momento, que a tua casa entre na direção de Deus. O teu casamento, as tuas decisões, o teu pensamento, a tua renda, entre na direção de Deus. Aleluia. Na direção de Deus também se dizima. Aleluia. Isso não estava no escopo da pregação. Quem está na direção de Deus, liga para o irmão que está afastado. Quem está na direção de Deus, libera perdão. Quem está na direção de Deus, compartilha o alimento que está assim na despensa com aquele que não tem. Aleluia. Quem está na direção de Deus, é difícil, igreja, mas quem está na direção de Deus, compartilha com quem está precisando. Quem está na direção de Deus vai ligar para o diácono, que está responsável por levar a cesta básica, e vai ajudar quem precisa. Quem está na direção de Deus se cala para ouvir a voz de Deus. Quem está na direção de Deus entende que há uma segunda chance nesse momento, e pode ser a última. Quem está na direção de Deus, mesmo num leito de hospital, nesta hora ouvindo essa mensagem, se arrepende, entra na presença de Deus, recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida e vai viver uma eternidade junto com Ele. Quem está na direção de Deus, pede perdão. Quem está na direção de Deus, ama o próximo, não mente, não furta. Quem está na direção de Deus vive a verdade e pratica ela. Abre os seus olhos. Vamos orar agora para encerrarmos. Vamos cumprir com o horário. Passei apenas 1 minuto de propósito para você entender. No nosso encerramento eu vou te lembrar o que o início da mensagem falou. Jesus estava pregando. Deixa eu falar o nome do local. No lago de Genezaré. E avistou os 3 discípulos e os outros no outro barco. Você não escapa dos olhos do Senhor. Você não está sozinho. Você que está sofrendo de depressão, de frustração. Você que está sofrendo de uma tristeza profunda nesse momento. De uma necessidade física e também uma necessidade espiritual. Ei! Os olhos do Senhor estão ainda sobre a tua vida. Aleluia. E Ele só quer ouvir de você. O que é que você está precisando? Se não sair mais lágrimas, o teu coração pode falar por você. Se os seus pés ou suas mãos estiverem atadas pela tristeza, se já não sair mais voz, chore na presença daquele que te ouve. Deixa Ele entrar no meio dessa situação e dá direção na sua vida. Ainda dá tempo. Vamos encerrar nesse momento. Ainda no meio dessa espiritualidade, dessa atmosfera da presença de Deus. Repita comigo, se você puder. Senhor, eu quero estar na tua direção. Eu quero que a minha casa comece a dizer para o Senhor o que necessita ter a direção de Deus ainda. A sua casa, a sua renda, a sua vida, o chamado, o ministério. Arrependa-te dos pecados, das más obras. Aprenda a obedecer ao Senhor. E eu quero te dizer uma coisa. O Senhor ainda
está contigo, ainda dá tempo. Não se cale diante dessa situação. Você que é do ministério, você que está sem igreja, mas é do ministério, é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, eu te convido a permanecer também conosco, às quartas, os domingos. Estamos pregando sim, não vamos nos calarmos, porque estamos na direção de Deus. Aleluia. Se não for eu, será outro pregador, será outra pregadora. Se a Thalita não puder, se a Ohana não puder, haverá outros levitas. Você que está nessa noite aí e que está indeciso como fazer a obra de Deus, toma a direção de Deus, homem e mulher de Deus. Chega de cansaço bobo, chega de desculpa boba. Entra na presença de Deus e tome a direção certa, a direção do céu. Aleluia. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu louvo ao Senhor pela minha e pela sua vida. E aonde quer que chegue esse vídeo, você seja abençoado e abençoada. Nós autorizamos da Igreja de Nova Vida a você divulgar esse vídeo para aqueles que estão necessitando, para aqueles principalmente que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. Faça a sua parte, enquanto nós estamos fazendo a nossa. Amém? Eu quero ouvir um brado de glória também dos levitas aqui hoje nessa noite. Glória a Deus! Aleluia! Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aqui encerramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Fiquem com Deus, irmãos. Entre no quarto, feche a porta e vai falar com Deus, amém? Não deixe a oportunidade passar. Glória a Deus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar.
no vídeo, é noite de você ouvir a voz do Senhor. Toma direção, toma rumo. Toma decisão nessa noite, é noite de decisão. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo quer te conduzir, Aleluia. o Espírito Santo quer te encher, quer te usar, quer tirar o medo, quer te mostrar além do que você está vendo. Porque os teus olhos têm que estar lá na glória, nas ruas de ouro, Aleluia. no céu. Ei, o que está nesse mundo aqui vai passar. Coloca em fé, coloca a tua fé em O que prática, está em aqui vai ação. passar. Tem tempo de Aleluia. qualidade. Vai passar. Basta o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Aleluia. Seja tocado pelo Espírito Santo. Não perca a oportunidade de sentir aquilo que Deus pode te proporcionar. Permaneça nele e ele permanecerá em você. Aleluia. Permaneça nele que você dará frutos, como diz a palavra. Aleluia. Ele é a tua direção. Ele é a tua luz. Ele é o teu guia. Eu creio. Ele é o teu sustento. Aleluia.